Olá, morreu o ex-ditador do Peru, Alberto Fujimori, um dos 12 presidentes que eu entrevistei como jornalista. Falei com ele durante a Conferência Ibero-Americana, realizada em Salvador, na Bahia, em 1993, um ano e 3 meses depois do golpe em que ele dissolveu o Congresso, fechou a Suprema Corte do Peru e se tornou um ditador. Fujimori fez o discurso da antipolítica, alegando que os partidos eram todos corruptos e que suas medidas de força eram necessárias, eram temporárias e necessárias para estabilizar a economia e sanear o setor público do Peru. O mesmo discurso de sempre da turma que se elege democraticamente e depois usa os instrumentos da democracia, ou no caso, o apoio das Forças Armadas, para controlar também os poderes legislativo e judiciário e assim se eternizar no poder. Filho de imigrantes japoneses, Alberto Kenia Fujimori nasceu em 28 de julho de 1938 no aristocrático bairro de Miraflores, em Lima. A revista peruana Caretas chegou a questionar se ele teria nascido no Japão ou no Peru. Se tivesse nascido no Japão, não poderia ser presidente do Peru. O consulado japonês no Peru declarou que ele nasceu em Lima e foi registrado no consulado japonês, o que lhe deu dupla cidadania. Fujimori se formou em agronomia, também se graduou em física, se estudou agronomia no Peru, se graduou em física na Universidade de Estrasburgo, na França, e fez mestrado em matemática na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Antes de entrar na política, foi reitor da Universidade Nacional Agrária, onde estudou, e presidente da Assembleia Nacional de Reitores do Peru. Fujimori se tornou conhecido porque participava de um programa de televisão, apresentava um programa de televisão chamado Consertando, em que propunha reformas estruturais para superar os problemas crônicos da economia do país. Populista de direita, Fujimori explorou o descontentamento popular com a hiperinflação e o terrorismo que assolaram o primeiro governo de Alan Garcia, que foi de 1895 a 1990, e também explorou a desconfiança dos peruanos mais pobres em relação ao escritor conservador Mário Vargas Llosa, associando a elite limenha de origem europeia num país em que a grande maioria da população é indígena ou mestiça. Durante a campanha, Fujimori percorreu rincões da Cordilheira dos Andes e bairros populares onde os políticos dos partidos tradicionais não costumavam ir. Com 56,5% dos votos no segundo turno, Fujimori venceu Vargas Llosa, que depois ganharia o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Para combater a hiperinflação, que chegou a 12.377,32% ao ano, em agosto de 1990, logo depois da sua posse, Fujimori aplicou uma série de medidas políticas neoliberais, conhecidas como Fuji-Shock, contrariando as promessas de campanha em que acusava Vargas Llosa de querer impor o neoliberalismo. O Fuji-Shock flexibilizou os controles de preços, acabou com todos os controles de câmbio, reduziu drasticamente os subsídios, os empregos públicos e as restrições ao investimento, às importações e ao capital. Fujimori quadruplicou o salário mínimo e criou um fundo de combate à pobreza no valor de 400 milhões de dólares, mas essas medidas foram insuficientes para amortecer o Fuji-Shock. O preço da o preço da água ficou 5 vezes maior, o da eletricidade 8 vezes maior e o da gasolina 30 vezes maior. A gasolina subiu 3.000%. Como o Peru recorreu ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, na época, houve pressão para que a política econômica se enquadrasse no chamado Consenso de Washington, que defendia controle da inflação com taxas de juro positivas, ou seja, acima da inflação, e taxas de câmbio competitivas para estimular as exportações, desregulamentação da economia, abertura comercial, incentivo ao capital estrangeiro e redução da máquina do Estado através das privatizações. O Consenso de Washington foi aplicado inicialmente para conter a crise das dívidas públicas dos países da América Latina e também a hiperinflação,
Foi usado no Chile, na Argentina, no México, na Bolívia, no Peru e no Brasil. Sob o impacto do Fujichoque, a inflação caiu em 1994, a economia peruana foi a que mais cresceu no mundo. Mas o impacto social do ajuste fiscal brutal abalou a popularidade do governo e levou ao Fujigolpe. Em 5 de abril de 1992, com o apoio das Forças Armadas, Fujimori deu o chamado autogolpe, o golpe contra si mesmo, dissolveu o Congresso, fechou o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Conselho da Magistratura. A prisão do líder do grupo guerrilheiro maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, mais conhecido pelos nomes de guerra Presidente Gonçalo e Camarada Gonçalo. Ele foi preso em 12 de setembro de 1992 e isso restaurou, em parte, o prestígio do ditador. Para restaurar a sua legitimidade, Fujimori convocou eleições para um Congresso Constituinte, com o boicote dos partidos tradicionais, a Ação Popular de direita e a Aliança Popular Revolucionária Americana APRA, de centro-esquerda. Os fujimoristas conquistaram maioria no Congresso Constituinte. A nova Constituição e, por tabela, o golpe foram aprovados em referendo em 1993 por uma margem estreita de menos de 5%. No auge da popularidade, por causa da recuperação econômica, Fujimori se reelegeu com folga em abril de 1995, conquistou 64% dos votos válidos, contra 21% do principal adversário, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, e se elegeu no primeiro turno. Com maioria fujimorista, o primeiro ato do novo Congresso Unicameral foi aprovar uma anistia para os militares e policiais denunciados ou condenados por violações dos direitos humanos na luta contra os grupos guerrilheiros de esquerda. Com o ex-presidente Alan Garcia exilado na Colômbia, intervenções em universidades e no Conselho Nacional Eleitoral e restrições à imprensa, a oposição ao autoritarismo do ditador cresceu. Começaram a aparecer os crimes do chefe do Serviço Nacional de Inteligência, o coronel Vladimiro Montesinos, o homem forte do regime na luta contra as guerrilhas esquerdistas. Montesinos era chefe do Grupo Colina, um esquadrão da morte responsável por sequestros e assassinatos. Em 17 de dezembro de 1996, o movimento revolucionário Tupac Amaru invadiu a residência do embaixador japonês em Lima durante uma festa pelo aniversário do imperador Akihito e tomou 400 pessoas como reféns. Foi o segundo mais longo sequestro de embaixada, atrás apenas da ocupação da embaixada dos Estados Unidos no Irã durante 444 dias, depois da Revolução Islâmica de 1979. Em 22 de abril de 1997, 80 militares peruanos invadiram a residência do embaixador do Japão e libertaram 72 reféns, um juiz da Suprema Corte, um juiz da Corte Suprema, um militar e todos os 14 guerrilheiros morreram no ataque, o que gerou acusações de execução sumária dos rebeldes, que teriam se rendido. Alberto Fujimori se elege pela terceira vez em maio de 2000, quando vence no segundo turno o economista Alejandro Toledo. Numa votação com grandes suspeitas de fraude, Toledo abandonou a campanha no segundo turno e perdeu milhões de votos com isso. Em 14 de setembro de 2000, vazaram para a imprensa os primeiros Vlad-vídeos, vídeos gravados por Vladimiro Montesinos para subornar autoridades. Sob pressão dos escândalos de corrupção e das violências dos direitos e as violações dos direitos humanos, Fujimori foi a uma reunião de cúpula do Fórum de Cooperação da Ásia e do Pacífico, a APEC, em Brunei, no Sudeste Asiático, e de lá fugiu para o Japão, de onde renunciou por fax no final do ano 2000. O Congresso rejeitou a renúncia por fax, declarou a vacância do cargo e aprovou o impeachment de Fujimori por 62 votos a 9. Em novembro de 2005, o ex-ditador saiu do Japão, foi para o Chile, numa tentativa de influenciar a eleição presidencial peruana daquele ano. Foi preso
e extraditado. O Chile e o Peru são rivais históricos. O Chile tomou a saída da Bolívia para o mar e parte do território peruano na Guerra do Pacífico da América do Sul, de 1879 a 1883. A maioria dos combates foi entre Peru e Chile. Em setembro de 2007, o governo chileno de Ricardo Lagos extraditou Fujimori para o Peru, onde ele começou a responder por seus crimes. Em dezembro de 2007, o ex-ditador foi condenado a 6 anos de prisão por busca e apreensão ilegais. Em abril de 2009, Fujimori pegou 25 anos de cadeia por ordenar execuções, comandar o Esquadrão da Morte, chefiar um sistema institucional de tortura. Em julho de 2009, Fujimori foi condenado a 7 anos e meio de prisão, depois de admitir que deu 15 milhões de dólares de dinheiro público a Montesinos. Num quarto julgamento por suborno, pegou mais 6 anos. Como a lei peruana prevê que todas as penas devem ser cumpridas ao mesmo tempo, o total ficou em 25 anos, que foi a pena máxima por violações dos direitos humanos. Para escapar de um processo de impeachment com o apoio da bancada fujimorista, o então presidente Pedro Pablo Kuczynski perdoou Fujimori em dezembro de 2017. O Tribunal Constitucional anulou o perdão e o ex-ditador voltou para a cadeia em fevereiro de 2019. Por causa de problemas de saúde, o tribunal o autorizou a cumprir o fim da pena em prisão domiciliar. Ele saiu da cadeia em 6 de dezembro de 2023. Em maio deste ano, ficou 16 anos preso. Em maio deste ano, Fujimori recebeu um diagnóstico de câncer na língua e morreu em 11 de setembro na casa da filha e principal herdeira política, Keiko Fujimori, quando fazia planos de voltar, pensava em ser candidato a presidente ou a senador. Keiko Fujimori foi candidata à presidência do Peru 3 vezes. Nas últimas 3 eleições, em 2011, 2016 e 2021, nas 3 vezes, perdeu no segundo turno por margem estreita, chegou a ter 49,88% dos votos em 2016 e 49,87% em 2021, o que mostra a força do fujimorismo, até hoje a maior força política do Peru. Seu irmão Kenry Fujimori foi o deputado mais votado no Peru nas eleições de 2011. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Aliás, todos os presidentes do Peru deste século foram presos, ou Alan Garcia se suicidou para não ser preso, ou estão sendo processados por corrupção, muitos por pagarem propinas à construtora brasileira Norberto Odebrecht. É isso aí. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Facebook, no Thread, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, fique em paz, até mais, tchau.